Nós sabemos, por exemplo, que o grupo de inteligência mais poderoso do mundo não é o Mossad de Israel e nem o MI6 da Grã-Bretanha e nem mesmo a CIA ou dos Estados Unidos ou o FSB, antiga KGB da Rússia. É o grupo de inteligência do Vaticano. Eles são os mais eficientes e mais capazes de fazer alterações, porque eles não estão metidos com o negócio de guerra, quem manda. Eles têm coisas muito mais profundas que conseguem fazer alterações realmente que transformam o mundo. Então, daqui a pouco a gente vai entrar no conclave e vou poder falar mais algumas coisas. Mas é isso. Então, só para a gente esgotar um pouco mais dessa pauta, né? Nós temos o Trump, então, aparecendo como Papa, dizendo que possivelmente a América vai romper com a Igreja Católica Apostólica Romana, como os ingleses romperam em Henrique VIII e como aconteceu com a Igreja Alemã, que se assumiu progressista. Né? Uhum. E agora o Macron ele traz a maçonaria nesse momento que antecede, porque há uma pressão em cima dos cardeais. Né? Então, nós temos aí 133 cardeais, né? 101 são ligados diretamente ao grupo de Francisco, o que nos levaria a um Papa woke, um Papa herege, né? Da mesma maneira que falou o Miller, né? O cardeal americano. Ele disse: ao mundo poderá assistir um Papa herege, um Papa herege. Na tua percepção, essa movimentação toda, né, que está acontecendo, ela vai culminar com uma sequência de ocorrências para que finalmente a besta ela se mostre como porta-voz, né, o profeta, ele surja nesse contexto para a ascensão do anticristo, e até que ponto essa conversa do exo-Vaticana ela corrobora esse novo repensar agir do sistema religioso global, introduzindo o conceito dos alienígenas, que semana passada os americanos disseram que estariam se preparando para uma possível invasão alienígena. O que acontece é que na Exo-Vaticana, né, do nosso querido e saudoso Tom Horn, ele fala algumas coisas bem interessantes. Ele diz que a preparação para a chegada de seres de outras dimensões ou extraterrestres já está sendo feita há muito tempo a preparação. O Consul Magno, que era o nome do padre responsável pela parte científica do Vaticano, né? Porque o Vaticano é uma instituição religiosa, mas também é um país e tem a área de inteligência. O Instituto Cátedra é o setor de inteligência do Vaticano, é o mais eficiente. Inclusive, eles fizeram uma aliança com a inteligência espanhola, que é a chamada Santa Aliança. Mas isso é só para quem gosta de estudar essas coisas, vai estudar, vai descobrir muita coisa. Então, o que acontece? O Vaticano já vem preparando toda uma teologia, uma exoteologia, que é uma teologia que adapta todo o conhecimento teológico também à existência de seres não terrenos, não da Terra, e a conexão deles com a fé cristã e com o mundo atual. Eu vi uma entrevista, assisti, era 2 horas e 49 minutos de entrevista. Foi uma entrevista bem grande do Hopner, que é ele treinou por muito tempo os chamados visões remotas, pessoas, os agentes americanos que faziam visão remota de lugares. E ele treinou e treina até hoje, prestou serviço para o governo por muitos anos, e ele deu uma entrevista no Joe Rogan Show, e essa entrevista tem ela completa no YouTube, na página do Joe Rogan, que é de 2 horas e 49 minutos, ele explicando tudo o que se passou. E ele fala claramente, ele diz, olha, o Joe Rogan pergunta, tem mais de 10 naves nos Estados Unidos, existem mais de 10. Não, ele fala nave, ele fala uma outra expressão, que em português também é outro nome, mas tem mais de 10 naves não terrenas
Nos Estados Unidos, ele falou: olha, um número total, é uma informação classificada, mas eu posso afirmar que sim, tem mais de 10. E ele disse: e no mundo? No mundo tem muito mais do que 10. Então já tem, ele falou, então tem vários países, ele falou assim, tem vários países que possuem parte dessas naves, ele é outro, como eu falei, um outro nome que eles dão, que foram capturadas ou que caíram e eles guardam, e os países todos têm acesso a isso. Tem muita tecnologia que foi tirada através do trabalho de engenharia reversa feita e que está sendo usada hoje. Mas nós estamos muito próximos de uma. E isso ele é um cara que trabalha na inteligência americana, é um cara oficialmente reconhecido lá como participante, né, desse meio, e ele diz que já tem um senador que ele cita na entrevista algumas vezes, mais de uma vez, foram várias vezes, que está trabalhando com toda a classificação desse material chamado não, eles falam material não terreno, não de origem terrena que eles têm, e que em algum momento eles já estão muito próximos de fazer uma grande divulgação e que todos os acontecimentos do mundo hoje que estão acontecendo de mudança, de tomada de terra, tudo isso está relacionado estão preparando o terreno para essa divulgação. Então não é mais uma teoria de chapéu de alumínio, são pessoas de governo, pessoas com grande influência e conhecimento profundo de coisas do governo americano que estão dizendo que sim, vai vir uma divulgação. E a Exo Vaticana, que é um livro escrito há muitos anos atrás, falava que por esse período que nós estamos vivendo, essas divulgações seriam feitas porque o mundo já estaria mais preparado para lidar com esse tipo de informação do que no passado. Que no passado, isso ele até cita, em 2004, você imagina se ele, o Joe Rogan fala, hipoteticamente, se em 2004 fossem feitos, ele falou, isso ia ser um caos no mundo. Hoje o mundo está preparado para um tipo de divulgação assim, porque não vai causar uma estranheza e um caos total, porque já se avançou muito, tem muita coisa hoje, a maneira do mundo conceber a tecnologia já mudou completamente, então agora o mundo está mais do que nunca preparado para esse tipo de divulgação. Você acha que dentro desse contexto a gente pode colocar o Leonardo da Vinci, a Baba Vanga, em cima desse processo, né? Temos aquela japonesinha que você citou aqui também, em cima Ryo disso, por Tatsuki. quê? Como é que é o nomezinho? Ryo Tatsuki, com Então, Y, Ryo com Y. ok. Então a Rio Taksuki, né? É Tatsuki. a É Takisuki, como se fosse Tatiana Tatsuki. Tatsuki. Então, Tatsuki. Então, né, essa turma, eles estariam também interligados de alguma maneira a essa rede neural, aí vamos falar em Neuralink, né? Uma rede neural, né? Que ela leva ao acesso para esses acontecimentos. Um, dois, nós estamos sendo sobressaltados, né, Efraim, por uma série de sonhos, né? As pessoas estão sonhando muito